Oi, gente. Eu sou a Karina, sou aconselhadora biográfica, e a gente está aqui hoje nesse grupo seleto, porque a gente resolveu fazer algo muito especial, que é olhar para o mapa astral do Steiner, do Rudolf Steiner, e também costurando com a biografia dele, né? Fazer a junção dos dois mapas dele, das duas bússolas dele, né? Então a gente tem a biografia sistematizada dele e o mapa astral. E aí chamei a Cris e ela também me chamou e ela vai apresentar o mapa dele, então vou pedir para ela se apresentar e aí a gente dá início a essa aventura. Cristina Marques, astróloga, tem sentido falta de fazer essa costura da astrologia com a biografia, como uma forma de complementar e entender todos esses processos de vida que vem acontecendo ao longo do tempo, que realmente nos trazem uma determinada identidade, uma determinada experiência, mas fazer esse casamento cada vez mais profundo com essa personalidade interna que é representada pelo mapa astral. Então, vamos lá projetar, então, o mapa do Steiner. Tudo bem? Gurias, fiquem à vontade de perguntar, viu? Porque apesar de também estar gravado, tem esse clima de descontração. E a gente também ir batendo papo, porque afinal de contas a ideia aqui é a gente aprender junto, tá? Sempre quando eu começo a leitura de um mapa, eu gosto de começar pelo ascendente. Por quê? Porque o ascendente tem a ver com aquela primeira respiração da pessoa na Terra. Enfim, cheguei na Terra, inspirei. Então, tem uma força muito grande. E o ascendente, o signo do ascendente, é como se, assim, do ponto de vista da Terra, a gente traçasse uma linha do horizonte e o signo que estava ascendendo na linha do horizonte é o que a gente chama de ascendente. E olha que bonito esse simbolismo. Isso tem a ver com a maneira como a gente caminha sobre a Terra. Além da gente ter visto tudo que a gente viu na biografia, o ascendente é um ponto super chave para a missão de vida e algo muito forte na personalidade da pessoa. Tanto que o astrólogo, com o tempo, ele começa a identificar as pessoas praticamente pelo ascendente, que é aquela primeira impressão que as pessoas causam. Então, sei lá, a Ana, a primeira impressão que a Ana causa na gente é o ascendente. Depois que a gente vai conhecendo a Ana mais profundamente, a gente vai vendo todo um universo interno que existe dentro da Ana, que é muito maior e que realmente o próprio mapa ele diz isso, que nós somos muito mais complexos, mas é aquela primeira impressão, como as pessoas nos enxergam. E o Rudolf Steiner, além dele ser pisciano, do elemento água, ele tem esse ascendente em água, que é o ascendente em escorpião. Isso traz... Cris, desculpa te interromper, só para a gente explicar que a gente fez essa opção, né, de usar o mapa do Steiner, ele nascendo no dia 25, né? Porque tem alguns que apontam para o dia 27, a gente escolheu esse mapa dele, ele nascendo no dia 25 de fevereiro, né, de 1861, e aí, né, aí gerou-se esse mapa aqui, pisciano, com esse ascendente, só para localizar as pessoas. Isso é importante. No astro.com até diz que alguns antropólogos consideram como se ele tivesse nascido dia 27, porque eles queriam fazer correlações com encarnações anteriores do Rudolf Steiner. Mas, segundo toda a questão familiar dele, disseram, não, ele realmente nasceu dia 25 de fevereiro. Então, claro, como a gente vai fazer um mapa de uma pessoa há mais tempo, é diferente de hoje em dia, quando tu vai, por exemplo, né, tu sai do hospital, tu já sabe o horário, já sabe tudo direitinho. Mas mesmo sem saber o horário, a gente consegue traçar o horário aproximado ou mais exato de acordo com a personalidade da pessoa, a gente vai delineando e identificando, quando a gente não sabe o horário exato. A pessoa diz, mas o astrólogo pergunta, tu te sente mais assim ou mais assado? Mais assim ou mais assado? E aí tu vai encaixando ali de acordo com a personalidade da pessoa, mesmo sem saber o horário. E ali, então, ele tem duas águas, né? Aí a gente traz o elemento água. Tem aqui, eu acho que a Ana é de câncer, né, Ana? Eu não sei se tem mais alguém do elemento água aqui. Sim.
a Cris, a Paula, bom, a Paula agora nós vamos descobrir, mas o elemento água, as palavras-chave dele tem a ver com intuição, sensibilidade e captar aquilo para que está além dos olhos. Tem a ver com isso. Se a gente observar uma água do mar, uma água do lago, tu enxerga só a superfície, mas tem um mundo interno riquíssimo ali dentro. E que muitas vezes é desconhecido para a própria pessoa. Ele é tão profundo, tão vasto, que a pessoa consegue tentar trazer esse mundo interno muito a partir da autorreflexão. Por isso que dizem que o elemento água tem um processo, precisa vivenciar esse processo de interiorização, porque a riqueza dele está nesse mundo interno. É dali que ele vai extrair as suas maiores fontes e é dali que ele vai curar seus piores fantasmas, digamos. Então, o mapa do Rudolf Steiner, ele tem bastante elemento água, tem o Mercúrio no elemento água, tem a ciência ascendente, e realmente, assim, para quem conhece essa personalidade do Steiner, ele tinha esse mundo imenso, um mundo imenso. E o Escorpião, ele é extremamente observador. Vamos começar pelo ascendente. Então, o Escorpião é aquela personalidade um pouco mais reservada, extremamente observador, e aí começa, né, talvez a Karina fale um pouco das questões goetheanísticas, e ele observa o que está além da superfície. Então, o que está nesse mundo mais da essência. E olha que interessante, Karina, eu acho que antes de te dar a palavra, só para complementar, o regente do ascendente de Steiner, ele está em signo oposto, que é touro. O que é touro? Touro é o mundo da aparência, enquanto escorpião é o que está por dentro desse mundo da aparência. E como ele é regido, esse Marte em touro tem muito essa questão da lentidão, da persistência, da determinação do touro, né? E realmente, assim, se a gente for observar nesses processos da antroposofia, da pedagogia Waldorf, dos exercícios, é tudo bastante com ritmo, né, Karina? Uhum. Tudo bastante... esse processo, ele é lento, e ao mesmo tempo ele tem uma vontade incrível. E o Marte, ele está junto com Plutão. Ele está conjunto, né? Praticamente. Conjunto, está vivendo junto ali os dois. Uhum. E aonde que eles se encontram, os dois? As pessoas que têm Marte e Plutão, tanto em aspecto desafiador quanto em aspecto harmônico, são pessoas de uma vontade incrível. Uhum. Uma vontade incrível, uma força de ação, de fazer, de determinação, que chega a ser quase obsessiva. Tanto que eu me lembro que até o meu professor de pedagogia Waldorf, ele dizia que o problema da educação hoje é que ela não trabalha sobre a vontade do ser humano. Está faltando vontade. Uhum. Então, isso também tudo vem de um passado do Steiner, que criou uma determinada teoria, um determinado método, porque o nosso processo criativo, ele vem também a partir do que a gente é. Então, ele era um ser de extrema vontade. E a casa 6 é uma casa mental. É a casa do trabalho, que dá mais um workaholic steineriano, né? E é uma casa mental, é uma casa de aperfeiçoamento, é a casa relacionada ao signo de Virgem. É uma casa de aperfeiçoar a qualidade técnica das coisas. É esse aprimoramento do método. E olha que interessante, ele tem Marte e Plutão ali, em Touro. Touro também é um signo extremamente artístico, manual, artesanal, indo de encontro ao ascendente, né, dele. Prático, né, de terra, assim, Prático, de instaurar prático. a coisa na terra, né, constantemente, né, você vê, depois a gente vai ver, né, alguns exemplos, mas essa coisa de trazer para a prática, assim, né, para a materialização processual e constante na prática, né, no dia a dia, não ficar lá no mundo, nem lá de cima, nem lá de baixo, né. Eu gostei muito, porque eu tenho Marte em Touro e eu sinto isso, assim, sabe? Dessa lentidão para realizar, mas, assim, não para, entendeu?
vai indo, caminhando, não é um caminhar rápido, mas é um caminhar assim, mas não para. Nunca para em caminhar em direção ao objetivo, assim. E tem muita resistência física também, eu sinto, assim. Uhum, uhum. Rola uma resistência, eu sinto, assim, essa resistência física É, forte, assim. eu também tenho Marte em Touro na 6, assim, e imagina, né, se a gente pensar na imagem do touro mesmo, né, daquela força imensa, mas o touro, no normal, ele tá ali parado ou devagar, né? Agora, imagina um touro correndo. Quem que segura esse touro correndo, né? Assim, a hora que ele vai pegando velocidade, vai pegando, a hora que ele vai assim, ó, ninguém segura assim, né? Porque é um trabalho constante, se depois a gente vê a vida do Steiner, né? Assim, é uma biografia tardia, né? A gente até pode dizer que ele vai desenvolvendo e até ele chegar, concretizar, assim, depois no fim da vida, essa imagem boa, né? É como se fosse um touro correndo, assim, né? Que ele faz muita coisa, assim, mas bem com os pés no chão, assim, né? É. E, Karina, só aí já dá para falar muita coisa da vida do Steiner. Sabe o que me lembrou muito esse eixo? Essa questão da observação guetianística. Vai dizer que não, essa coisa da aparência, né? E a própria filosofia, essa ciência do espiritual prática. Só isso aqui tu já... Claro, tem todo o resto do mapa, mas só isso aqui já define muito. O que eu... Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, né? Mas essa questão dele trazer essa espiritualidade, bom, peixes, escorpião, mas de uma maneira muito prática, muito terrena, muito Ele tem as duas, metódica. ele tem as duas. Depois é bom a gente falar, estava aqui pensando, né? Porque a gente aqui, mais ou menos, né, no grupo, um tanto já conhece um tanto a biografia do Steiner, mas eu vou depois trazer de uma forma sintética para a gente materializar o que a gente está trazendo aqui, né? Mas esse eixo touro-escorpião e o peixes virgem, os dois, né? E o eixo nodal dele, que é Câncer e Capricórnio, né? Ele tem 3 pontos muito importantes no mapa, que é essa união complementar de terra e céu, né? Olha que interessante, né? Porque o touro e o escorpião, né? É a superfície, a terra, o pé no chão, a materialização. Escorpião são as profundezas, né? Esse mundo interno, emocional, espiritual. E o Sol em Peixes e Lua em Virgem, né? Ali, e Virgem na casa 10, né? Então, ele é um pisciano que está imerso, né, nessa sabedoria cósmica, e Lua em Virgem colocar no máximo do detalhe na terra, de novo, né? Transformar em processo, colocar na prática, né? Com os pés totalmente no chão. E nó do sul ali em Câncer, que é um signo de água, né? Daí você vai falar disso, também super emocional, acolhedor, né? E sensível, sensitivo, e ele precisa ir para Capricórnio, que é terra de novo. Então, olha que interessante, né? Como ele tem esses pares de opostos complementares em lugares muito importantes, que é para que é o que ele fez, eu acho, né? Ele fez, né, de trazer, encarnar a antroposofia, né, que é uma ciência espiritual, né, que é esse conhecimento cósmico encarnado na Terra, né? Então, é uma ciência que é do âmbito de Virgem, né, se a gente for pensar, espiritual. Então, olha como o mapa vai apontando, né, para essa união de céu e terra, de cosmos e terra, né? E o escorpião, ele também tem algo bem científico, sabe, Karina? De pesquisa, né? Assim, pela questão da pesquisa, do aprofundamento. E essa uma coisa, acho que do espiritual, né? A pesquisa do suprassensível, né? Que é o do suprassensível, né? Na Terra, né? Touro, no mundo mais aparente. Então, ele fez muito esse eixo, assim. E aí, claro, o que acontece às vezes quando a gente lê o mapa de uma pessoa que já nasceu há mais tempo, tem um pouco dessa dúvida com relação ao horário.
Então, tem algumas questões, por exemplo, ali que eu falei que ele tem um Marte e Plutão de casa 6, mas poderia ser um pouco de casa 7 também, porque não se sabe se, às vezes, 10, 15 minutos de diferença. Que também combina com a casa 7, porque, afinal de contas, ele trabalhou muito em parceria. A casa 7 tem a ver com as nossas associações. Então, pode ser um pouco casa 6, um pouco casa 7. E a questão metódica dele também ela é, digamos, contemplada pela Lua e pelo Saturno dele em Virgem. Então, poderia-se ter também essa flexibilidade na interpretação do Marte dele, porque ele sempre trabalhou muito com associações. Ele tinha aquele conhecimento do espiritual, mas ele pegava profissionais da área para construir essa teoria mais prática, né, Karina? Ele tem um caminho, durante muito tempo da biografia dele, solitário, bem solitário. Eu diria que a primeira metade da vida dele, até os 35, o karma lunar dele, né? A gente chama de karma lunar, até os 35 é bem solitário. E depois, quando passa dos 35, que daí é realmente, né? Ele vai casar, depois ele casa ele casa 2 vezes, e aí ele começa a encontrar as parcerias, tanto na teosofia, quanto lá mais para os 2 últimos setênios, as parcerias realmente profissionais, assim, né? Então ele encontra a Ita e aí vai fundar a medicina antroposófica, né? Ele encontra o pessoal da comunidade de cristãos e vai renovar. Ele encontra o pessoal da pedagogia Waldorf, aquele convite, e aí ele funda a primeira escola Waldorf. Então, lá no final, e a Marie Steiner, né, que é a segunda mulher dele, que vai ser editora da obra e vai estar com ele, né, Euritmia, arte da fala, mas isso é lá nos 2 últimos setênios, né? Então, ele tem uma biografia muito, você vê esse escorpião, né, esse mundo interno, esse pesquisador, esse profundo acadêmico, que a biografia dele, até os 35, é muito mental, intelectual, acadêmica e solitária. Claro que ele está lá em interlocução, né, com os professores, com ele e a obra do Goethe, né, que ele passa muito tempo, 20 anos, né, eu pensei nesse Plutão-Marte, né, nessa lentidão constante, né, dele ficar 20 anos sistematizando a obra científica do Goethe. São 20 anos, gente. Não é tipo 3 anos de um doutorado de hoje em dia, né? São 20 anos, né? E ele passa, assim, nas profundezas dele mesmo, quase, né? E é interessante que ele fala que depois, ali nos 36, que é um Júpiter que a gente vai falar também, ele diz que acontece uma transubstanciação nele. Ele percebe que ele passa a ver mais fortemente o mundo sensível, é como se ele encarnasse um pouco mais aos 36. E aí é quando ele começa a agir no mundo mais prático, assim, né? Menos intelectual, entre aspas, né? Porque ele já tinha forjado tudo e ele vai ser essa pessoa filósofa a vida inteira, ele é um filósofo de formação, mas ele começa a instaurar, dar palestra e aí fundar as coisas bem na Terra. Então é como se ele tivesse um tempo desse karma lunar no céu ainda, né? Assim, trazendo esse céu, elaborando o pensar, né? Que ele traz como órgão espiritual, né? Como nosso principal órgão espiritual é o pensar, e depois ele vai vindo para a Terra. Aos 36 ele passa por essa transubstanciação e aí ele encarna as coisas na Terra, e os 2 últimos setênios, principalmente o último, ele traz tudo. Traz todas as práticas ampliadas pela antroposofia. É impressionante, né? Mas, Karina, sabe que isso tem muito a ver com esse Sol de casa 4. Na verdade, eu gosto muito de ler um livro que eu até te passei, que é do Howard Sasporta, sobre as casas astrológicas. Eu gosto muito dessa linha da astropsicologia. Para mim, aquele é um dos livros bíblia meu, assim. E aí eu estava lendo sobre o Sol de casa 4, porque, afinal de contas, ele tem uma personalidade bem pública. Né? Então, bom, e esse Sol de casa 4? Esse tempo também eu vi uma pessoa que viajava pelo mundo inteiro, era Sol de casa 4. Vamos ver o que está esse Sol de casa 4. Porque a casa 4, tradicionalmente na astrologia, eles dizem que é o seguinte, é a casa do lar, da família, dos ancestrais, dos antepassados
E só que mais para além disso, ela é uma casa muito interessante porque ela é uma casa da alma. Uhum. E quando a gente fala do lar, a gente não fala só desse lar mundo externo. Ele é o lar do meu mundo em que eu habito. É o meu mundo interno. Por isso que é a casa da alma. É a casa, muitas vezes, das psicoterapias, que é esse mundo interno que existe aqui dentro, que vem a partir de todo um passado também. Uhum. E olha que interessante, esse livro, ele diz que as pessoas que têm Sol de casa 4, eles ficam muito nesse mundo interno, e ainda mais que ele tem peixes, então imagina o extremo, vasto mundo interno, que aí as palavras-chave de peixes têm a ver com a questão da espiritualidade, tanto que até tem uma história que ele teve essa conexão com o antepassado, que ele tinha clarividência, mas aí depois eu vou entrar nessa outra questão do mapa dele. Uhum. Mas tu vê que é uma casa de antepassados, né? Uhum. E está em peixes. E nesse livro diz que as pessoas de Sol de casa 4, muitas vezes, vão entrar em contato com o ambiente mais social, público, muitas vezes nessa, esse papel social na segunda metade da vida, depois dos 40, aproximadamente. Uhum. Uhum. Então, fecha muito com o que tu está dizendo. E outra coisa que talvez possa trazer essa questão dele, né, ter esse papel social muito mais tarde na vida dele, é essa questão, bom, desse Marte em Touro, que tem esse processo mais lento, mas se a gente for observar, e entra num processo mais aprofundado de leitura astrológica, ele tem um Saturno, ó, fazendo um aspecto tenso com relação ao Sol dele. Uhum. Uhum. O Sol tem a ver com a nossa autoexpressão, onde está o nosso brilho pessoal, a nossa vitalidade, não deixa de ser onde nós queremos ser reconhecidos. Uhum. E o Saturno também tem essa busca por reconhecimento, mas Saturno ele é muito mais temeroso, porque ele tem que se sentir preparado o suficiente, e preparado a partir da experiência, ainda mais por estar num Saturno em Virgem, que tem uma autocrítica muito maior. Então, claro que isso, né, temos que ver a vida sentimental, a vida secreta do Rudolf Steiner. Mas, assim, esse Saturno-Sol, esse Sol ele precisa ser muito bem fundamentado. Ele precisa ser muito bem lapidado, porque tem uma autoexigência muito grande. Então, essa questão da reserva dele pode ser também pelo escorpião no ascendente, pela questão pisciana, mas esse Saturno-Sol e esse Saturno na casa do papel social, da imagem pública, junto com esse aspecto tenso do Sol, é porque o Rudolf Steiner estava ali, não só no processo, digamos, espiritual, mais de conexão, mas realmente de trabalho interno, ainda mais por ele estar em Virgem, durante longa parte da vida dele, até ele vir a se manifestar do mundo. Ele se manifesta, isso eu já ouvi em alguns lugares, né, e é muito, muito verdadeiro na biografia dele, que é uma biografia tardia, porque Saturno também, esse Saturno de 10, né, assim, ele vai alcançar esse legado individual, essa casa 10, né, a missão, a imagem pública, o reconhecimento, o lugar de autoridade que ele veio ocupar na área dele, que também é um símbolo de Saturno na 10, com o passar dos anos, com a maturidade. E aí o Saturno ali, né, fazendo esse aspecto tenso com o Sol, né, de amadurecer mesmo, né? Então ele vai dizendo, né, na própria teoria que ele traz da biografia, né, que a gente só está preparado mesmo a partir dos 42. E ele vai, a grande contribuição dele, que é a fundação, né, da Sociedade Antroposófica, e depois a materialização, inclusive, da construção da sociedade do Goetheano e tudo que ele faz, 1913. São 10, 12 anos antes dele morrer. É lá no final, né? Bem no final, no 8º setênio dele, assim, né? E o reconhecimento público, então ele passa na autobiografia dele, ele fala, né, da angústia que ele tinha de ter tudo que ele tinha dentro dele, o acesso que ele tinha a ele, ao que ele estava formulando e ao mundo espiritual, e não ter eco
no mundo, não ter o público, não ter as pessoas, não ter as perguntas que vinham do mundo em relação ao que ele tinha para dar. Então ele sofre, o Steiner sofre, assim, ele sofre muito tempo. Aí ele fala também que aos 36, ele chama de inversão anímica, ele fala, eu vou esperar que as perguntas venham do mundo. E elas vão vir, assim, depois que ele entra na sociedade teosófica, lá ele vai andando, ali depois dos 42, a coisa começa a andar, assim, né? Então, você vê, ele lançou a Filosofia da Liberdade nos anos crísticos dele, ninguém nem sabia o que era, teve baixíssima aceitação. Os livros sobre o Goethe, tudo antes dos 35. Isso só vai ganhar força lá no final, né? Você vê que é bem interessante, né? O caminho mesmo, né? Esse Saturno de 10 ali, né? Um tijolinho depois do outro, um tijolinho depois do outro. Não é assim, né? Mas eu acho que esse aspecto tenso do Sol é bem forte, sabe? Além dele ter um Sol de casa 4, essa questão dessa personalidade que se manifesta mais tardiamente, porque fica muito nesse mundo interno, reflexivo, né? Espiritual, e aí quando ele conectou esse Saturno, porque aí ele é bem isso que tu falasse do eixo, então ele tem esse Sol muito voltado para o mundo interno, da espiritualidade, e aí o Saturno em Virgem também, que traz a questão do método, da Terra no mundo, que aí é quando ele uniu, mas até ele conseguir unir isso, é um cabo de força, cada um puxando para um lado. É um cabo de força. Que é essa oposição que a gente chama na astrologia. Por isso que e eu outra acho coisa ali, né? Porque a Lua ajuda ele ali, né, em cima. Tudo, mas é muito interessante, assim, bom, aí depois quando eu falar do Mercúrio dele, que tem a ver, porque os aspectos tensos, muitas vezes, teve até um estudo de grandes gênios da humanidade que tinham muitos aspectos tensos com relação ao próprio Mercúrio. E depois eu falo sobre Mercúrio, mas só para terminar o Sol, porque aquilo é uma energia que, digamos, toma tanto a nossa vida, que tu tem que fazer tanto ajuste, que tu coloca muito foco ali. Então, não quer dizer, né, não se assustem, às vezes, quando tem aspectos tensos, que, estou fadada ao fracasso e tal coisa. Não. E eu acho que aí surge a questão do eu interno, que vai lidar com toda essa energia do mapa astral. Depois, aí a gente vamos ver se a gente fala disso, né, Cris? Porque ele tem um aspecto bem tenso aqui, né? Esse square aqui, né? Esse triângulo aqui, né? Mas pois a Ana... mas eu acho que a gente pode terminar o Sol... levantou? A Ana levantou, agora baixou. Não, eu tenho uma pergunta e um comentário dessa pergunta. Ele fez o conhecimento dos mundos superiores em que ano, Karina? Você sabe? Que ano ele publicou? Depois a gente checa direitinho, mas ele fez, se eu não me engano, é dos 42 aos 49, se eu não me engano. A gente checa, porque é com certeza depois dos 35, mas aí ele faz o conhecimento dos mundos superiores, a ciência oculta e a teosofia, que são os livros mais esotéricos escritos de próprio punho, né? Ele faz quando ele está na sociedade teosófica. Então, a gente checa... Então, porque o conhecimento dos mundos superiores, a Cris falando, ela é muito isso que ela está descrevendo do mapa dele, porque o conhecimento dos superiores é a iniciação dele, como ele se desenvolveu iniciado, né? Vamos dizer assim. E você, quando você lê, você vê que é de uma disciplina, assim, que ele fala muito dessa importância da disciplina e do que é esse virgem que você estava falando, né? De você trazer essa ideia do espiritual, mas para uma visão bem prática mesmo, né? Todas as meditações que ele coloca lá são muito práticas e de vivência na Terra. Tanto é que ele fala, quando você desenvolve a iniciação, você não vai virar um novo, você vai continuar tendo um homem comum na sua vida, né? Você vai continuar sendo um homem comum com a sua rotina, com o seu ritmo. Só que vai se desenvolver um homem espiritual dentro de você, vai nascer esse homem espiritual dentro, e você vai conviver com esses dois, né?
Você vê que bonito, né? Parece mesmo, né? Se a gente olha esse eixo do Sol, como a Cris descreveu, do Sol em Peixes e do Saturno, Lua em Virgem ali em cima, né? É esse homem profundamente espiritual e o homem público que está na vida, né? Instaurando um método, uma ciência, né? E com os pés bem no chão, né? Não. Fala, E Paula. aí, Paula levantou a mãozinha. tá. Eu queria só entender um pouco melhor o que foi essa inversão anímica aos 36 e se isso foi um resultado, digamos assim, uma consequência dos anos crísticos dele. É uma ótima pergunta, sim. Eu não sei se foi resultado dos anos crísticos, assim, eu sei que o que a biografia dele traz, Cris, me dá só, deixa eu só trazer a biografia um pouquinho aqui. Claro. Só um minuto. Vamos lá para trás, gente. Aqui, ó. Deixa eu só tirar, já vou te responder, Paula, deixa eu só tirar uma dúvida. Vamos ver se é nesse sexto setênio. Não é aqui ainda. Peraí. Minuto. Vocês estão vendo a tela, gente? Não. Não estão vendo? Ixi, peraí, então. Peraí. Desculpa. Agora vocês vão ver. Eu estava aqui vendo a biografia dele. Ixi, agora onde eu vou parar? Vamos lá. Ixi, ela estava aqui, nesse minuto. Fugiu. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim, está. Nossa. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu Querem? Deixa eu colocar aqui enquanto eu acho. Isso, aí vai procurando. A Cris vai falando. Tá. E aí eu acho que só para falar um pouco desse, para terminar ali o eixo do Sol. Mas eu vou ter que tirar ali, viu, Cris? Tá, senão tu não consegue procurar. Tá, Sim. entendi. Mas pode... Não, porque depois vocês vão ver ali a imagem bem direitinho, porque se vocês forem observar, tá o Sol aqui embaixo, Saturno lá em cima, e aí também tem um outro aspecto com Urano no mapa dele. Urano é um planeta que precisa de extrema liberdade e precisa estar sempre inventando. É o signo que rege Aquário, é o planeta das invencionistas. Então, depois vocês podem até olhar no mapa de vocês, a casa onde a gente tem Urano, a gente tem essa necessidade de inovar, essa necessidade de inventar, essa necessidade de mudar. E às vezes é feito de uma maneira muito genial e às vezes é feito de uma maneira muito inconsequente, porque tem esse afã de coisas novas, né, de lidar com o imprevisível. Mas aí depois vocês comparam no mapa dele. E ele tem, na realidade, essas duas tensões entre esses dois planetas que são bem distintos. Enquanto o Saturno, ele quer fundamentar, construir as bases com calma, com segurança, com experiência, esse Urano, ele quer trazer algo novo. Quando Saturno traz alguma coisa relacionada ao passado, Urano quer trazer algo novo. Então, às vezes, nos mapas, né, ou pessoas que estão passando pelo trânsito, isso começa a meio se chocar, porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Um puxa para cá e o outro puxa para lá. Porque a gente sente essa necessidade de ter essa segurança a partir, digamos, de algo que já é mais tradicional, Saturno, e aí vem esse Urano que diz, não, é preciso romper com esse tradicional,
É preciso inovar, é preciso trazer novas teorias, novas bases, novos conceitos e ultrapassar o que está velho. Então, quando a pessoa tem isso no seu mapa, ainda mais que ele tem com relação ao Sol, ou está tendo isso em trânsito, dá meio um tilt assim, interno, porque tem que trazer algo do passado, algo que seja bem fundamentado, mas algo que seja diferente. E olha que interessante, ele tem Urano, pelo mapa ali, na casa do oculto, que é a casa 8. A casa do esotérico. Seria uma casa de Escorpião, a casa do que está por baixo da superfície de novo. Achei, gente. É. Posso? Então, talvez para o Sol dele brilhar e ganhar essa força, ele deve ter tido mesmo esses embates na vida dele, entre ter esse papel público mais tradicional, que traga coisas metódicas do passado, mas esse Urano de casa 8, esse conhecimento esotérico baseado em muitas ideias múltiplas, no caso, porque ele está em Gêmeos, Urano em Gêmeos, para trazer para essa personalidade solar dele. E muitas vezes, talvez, a dificuldade com a autoridade, porque quem tem Saturno Urano, tanto que eu acho que na teosofia, né, Karina, quando queriam trazer o Krishnamurti, para responder aqui, né, fazendo amálgama, né, que as meninas perguntaram, né, primeiro a Ana, ele escreve Teosofia, Ciência Oculta e o Conhecimento dos Mundos Superiores pós-42, dos 42 aos 49, os 3 livros da parte esotérica, né, que ele escreve com o próprio punho, porque a maioria da obra dele, quase 400 livros, são transcrições de palestras. Então, até então, ele tinha escrito a Filosofia da Liberdade, o método cognitivo do Goethe, e depois, ali no começo dos 36, ele escreveu mais um livro sobre o Goethe, né? Então, ele vai... e o doutorado dele, né? Antes dos 35, Ciência e Verdade. E aí, os livros, ele escreve... Os livros esotéricos, ele escreve pós-42. E a Sociedade Teosófica, ele vai cindir, né? Ali, quando ele está com 50 e pouquinhos, que é quando ele funda a Sociedade Antroposófica, que é no 8º setênio, né? Ele tem uma questão bem forte com a Sociedade Teosófica, onde eles falam que vai haver a reencarnação do Cristo na individualidade do Krishnamurti, e ele diz que não. Para ele, tem um Cristo, uma encarnação do Cristo, e isso era inaceitável. E aí ele cinde, e tem várias outras dimensões, né, dessas discordâncias, mas essa dizem que é a principal, e aí ele funda a Sociedade Antroposófica, e aí muitos membros da Sociedade Teosófica vão com ele, porque ele era presidente da seção alemã, né, ele ficou muito tempo na teosofia, e depois o Krishnamurti passa a vida dele inteira tendo que dizer que ele não é o Cristo, que tem tudo a ver com a biografia do Krishnamurti, né? Mas ele passa a vida inteira dizendo que ele não é o Cristo. É muito, muito bonito isso, né? E aí, nossa, que legal, eu não sabia disso. Ele é uma pessoa muito iluminada, o Krishnamurti, mas ele sempre diz, né? Uma das minhas missões é dizer que eu não sou o Cristo. E para responder a Paula, então, os anos crísticos, ele está muito vinculado à parte acadêmica e intelectual. Então, ele está em Weimar, pesquisando a obra científica do Goethe. Ele escreve aos 24, o primeiro livro dele é um livro sobre o Goethe, né, o método cognitivo do Goethe. Depois ele vai pesquisar, né, ele vai caminhar e vai trabalhar na sistematização da obra, e onde ele está aurindo o método, porque é do Goethe que ele vai aurir o método virgem, tudo isso que a gente está falando, né, Terra, ele vai aurir o método de acesso
ao objeto, ao conhecimento, né? Assim, como que a gente faz a ponte entre o conhecimento, a realidade, qual é o método que a gente usa, né? E ele está fazendo o doutorado em filosofia dele, né? Que vai se chamar Ciência e Verdade, e uma parte do doutorado é a filosofia da liberdade. Aí ele publica a filosofia da liberdade, que ele diz, né, que se queimarem todos os livros dele, pode ficar só a filosofia da liberdade, que está tudo lá. E não é um livro esotérico, é um livro acadêmico, intelectual, né, filosófico, fruto de um doutorado em filosofia. Isso é muito importante, né, para a gente compreender quem é o Steiner. E ele vai encontrar, ele vai escrever os livros esotéricos, encontrar o público esotérico, né, ali depois dos 35, mas com muita força depois dos 42. Então, eu acho que ele passa, né, por esse limiar dos 35, e aí ele diz que ele sente, é uma coisa que ele sente, que acontece com ele, né, ali nos 36, que ele sente como se ele começasse a poder sentir, obrigada, a poder sentir o mundo visível, porque a gente pensa aqui, né, nesse ascendente escorpião, nesse sol de casa 4, como a Cris está colocando em peixes, é como se ele encarnasse um pouco mais, né? E aí ele passa, é como se ele eu estou dando uma interpretação minha, né? Como se ele tivesse que internalizar, digerir, processar tudo isso em termos pensamentais, em termos de escrita e elaboração do pensamento, deixar isso posto, porque ele fala, né? São as bases epistemológicas que fundamentam todos os resultados espirituais que ele vai ter depois, são palavras dele. Ele precisa deixar essa estrutura fundamentada antes dos 35. E é o que ele vai fazer nos anos crísticos, né? Que é esse momento onde a gente percebe esse nascimento solar dele, né? Esse nascimento ele ganha envergadura anímico-espiritual e ele faz, né, o que ele veio fazer ali, o cerne do que ele veio fazer, ele está entrando em contato nos anos crísticos. Então, a instauração desse eu superior dele, né, ele põe o que ele precisa colocar na Terra e pós-35 essa caminhada do destino realizado, né? Então, ele vai ao encontro daquilo que ele já de alguma maneira, ele já instaurou na filosofia da liberdade no encontro com o Goethe. E aí ele encarna, ele diz que ele encarna, assim, que ele passa a ver o que para nós é o caminho inverso, né? No conhecimento dos mundos superiores, ele ensina, ele dá os passos iniciáticos de como é que a gente vai acessando o mundo suprassensível. E ele faz o caminho inverso, ele acessa o mundo sensível. E aí ele começa olha que lindo isso, né? A partir desse momento que ele encarna mais, ele consegue encarnar também as práticas e o esotérico, assim, né? Ele vai indo para encontrar esse público, esses parceiros, né? Essas pessoas com quem ele vai trabalhar, e também ele pode começar a falar mais propriamente dos resultados espirituais. Ele vai começar a falar a partir dos 42. Então, a partir de estar com os pés na terra, aquilo tudo que é espiritual e prático vem com muito mais força. E ele passa por uma iniciação muito forte nos 37, que daí a gente vai ver o nó. Ele diz que ele vivencia animicamente, anímico-espiritualmente, o mistério do Gólgota, que é o mistério da morte e ressurreição de Cristo. E a partir disso, aí ele, né, ele percebe a pedra fundamental, que é a vinda do Cristo, né? Ele começa a fazer esses estudos mais aprofundados da cristologia esotérica, que é onde se baseia a antroposofia. Mas eu não sei te responder, eu poderia te dizer que muito provavelmente é resultado dele ter feito o que ele tinha que fazer até os 35, sabe? Mas isso também pode ter um pouco a ver com esse eixo de câncer, além de todo o mapa, tudo conversa com tudo, né? Mas além de tudo que a gente falou agora, desse eixo do nodo, Karina, só para pegar o que tu havias colocado,
porque ele tem um câncer de casa 9, né? E ele tem que fundamentar ali um Capricórnio de casa 3. Então, quem são os assuntos de casa 9? As filosofias, as religiosidades, o conhecimento superior, as nossas formações de longa data, mestrados, doutorados. Em câncer, né, que puxa ainda mais com tenacidade para uma questão também ligada ao passado, né, essa religiosidade vinda do passado, pelo fato de estar em câncer. Então, tudo que ele estudou de teosofias e todas as formações que ele teve, eu acho que muito também deve ter sido por esse nodo de casa 9. Para depois ele ir para o lado oposto, que seria Capricórnio. Então, fundamentar, colocar a pedra fundamental, construir uma estrutura, tudo relacionado a Capricórnio. Divulgar, comunicar. As palestras mesmo é uma coisa muito de casa 3. É claro que tem a casa 9, mas é essa comunicação, comunicar, É muito bonito, né? trocar. Então, ele ficou muito tempo nesse nodo sul, que aí, se a gente for observar no nosso mapa, até, digamos, os 30 mesmo, a gente fica muito nesse nodo sul, e depois a gente começa, mesmo quando as coisas começam a se realizar, para além desse Saturno, né, todo o resto que a gente já falou, mas essa fundamentação e estruturação também vem muito por essa questão do nodo norte dele. Essa casa 9, né, dos estudos acadêmicos superiores, né, das iniciações, das maestrias, né, filosófico-espirituais, dos conhecimentos profundos, né, aprofundados, e ele é filósofo, ele vai ficar 20 anos estudando Goethe, ele lê a Crítica da Razão Pura com 15 anos, ele vai questionar o Kant com 15 anos, né, ele escolhe fazer, né, academia técnica, depois a faculdade, depois o doutorado, então tudo ali de casa 9, né, ele tem acesso, ele é um iniciado, né, então tudo isso de casa 9, né, essa amplidão de 9, né, que eu brinco, eu falo que é o Olimpo, né, a 9 é o Olimpo, ele faz parte desse Olimpo, desse conhecimento muito aprofundado. Ele é um sábio, um iniciado e uma pessoa que nessa vida dele fez caminhos acadêmicos, né, muito profundos. E aí esse nodo norte na 3, né, traga isso para a comunidade, para as pessoas, divulgue. E ele divulgue, né, faça isso né, surgir a partir da 3, né? Não fique com isso para você. Então, e essa coisa das palestras, ele deu não sei quantas mil palestras, né? Tanto que a maioria da obra dele é transcrição de palestra. E viajava o mundo inteiro para dar palestra. Então, as pequenas e as grandes viagens dele também, né? Ele todo setênio mudava de país, muitas vezes, né? Além de cidade. E essas viagens e só instaurar as palestras dele instauravam práticas, né? É muito lindo também, né? Isso do Capricórnio, assim, né? De instaurar na Terra, essa terra do todo, assim, né? Essa terra do coletivo, essa terra capricorniana, né? Daquilo que dá estrutura, que está encarnado mesmo, assim, né? Que tem a ver com trabalho, com compromisso, com disciplina, lá com Saturnão dele, né? Então, de novo, esse água para a terra, assim, né? E nessa 3, que ele faz isso, né? Ele vai dar aula para os filhos dos trabalhadores, ele vai dar aula particular para os amigos, ele vai dar aula, né? Ele é um professor, né? Ele vai dar aula para muita gente, né? Não só essas grandes palestras para grandes públicos, mas ele vai dar aula muito tempo da vida dele. A maior parte da maneira com que o Steiner ganha o dinheiro dele na vida dele é sendo professor. E professor dos filhos dos funcionários da fábrica, professor particular dos amigos, professor dos filhos da onde ele morava. É interessante, né? E falar e escrever, né? E divulgar. Ele faz isso assim, ele tem esse ímpeto, né? Até o fim da vida. Ele faz isso até não ter mais força.
E o Júpiter, né, Cris, também, esse Júpiter de 9, né? É isso que eu ia falar. E, claro, a parte escrita, para mim, é muito virginiana, sabe? Virgem combina muito com a escrita. Casa 3 combina mais com a fala, mas a escrita... O Júpiter combina com fala, né? Porque o Júpiter tem a profecia, o professar. O Júpiter é aquele planeta que na verdade, ele é Zeus, mas ele tinha esse dom da profecia, né? Da visão. Então, olha, coladinho no meio do céu ali. E uma visão autoral. Ele está em Leão. É uma visão dele. Assinada, dele. né? Assinada, é o Steiner, uma visão autoral dele mesmo. Né? E Júpiter tem muito a ver com essa também, adquirir essa vastidão das massas, esse palestrar imenso, né? Excesso. Júpiter é o maior planeta da Via Láctea, então é essa imensidão, né? De palestras, de cursos, e autoral, pelo fato de estar em Leão. Muito autoral. E é interessante, né? Porque lá no final, quando ele refunda a Sociedade Antroposófica, em 1923, ele assume o karma da Sociedade Antroposófica, ele assume a presidência e ele pede, né? Fala assim, eu quero que quando vocês falarem de antroposofia, falem de mim e da minha biografia. Isso tem a ver comigo, com a minha pessoa, e não é só no sentido egoísta, né, ou de brilhar, mas assim, isso é meu, e inclusive eu estou assumindo o karma disso tudo, né, porque não é simples. Então, ele faz, né, ele vai, ele assina embaixo, né, e ele diz, né, falem, quando vocês forem falar de antroposofia, vinculem-na à minha pessoa, ele diz isso textualmente. Mas Então, isso é bem leonino, sabe, Karina? Meio do Se ele céu em Leão também, né? Se ele não tivesse esse Júpiter em Leão no meio do céu, provavelmente o discurso seria outro, né? Porque, claro, falem de mim, falem da minha pessoa, né? Bem leonino, né? E de assumir, né? Assim, isso aqui sou eu, isso aqui é meu, mas também não no sentido só egoísta, mas assim, né? Eu assumo as benesses e os karmas que isso representa, assim, né? É comigo o negócio, né? Não tá diluído, né? Ele tem uma casa 4 ali em Aquário e o meio do céu em Leão, né? Assim, então deixar a marca dele, né? Em tudo que e a responsabilidade, né, dele, e também essa criatura generosa que ele era, né, que eu acho que tem a ver com o Júpiter e com o meio do céu em Leão, né, de pediam para ele fazer, ele ia fundar isso, fundar aquilo outro, ele estava doente no último ano da vida dele, e ia lá, ó, dando palestra, escrevendo, fazendo, refundando, né, ajudando, ele era muito como essa fogueira, né, que a gente estava falando de Leão no outro dia, né, quando ele acessa o brilho, né, ele traz luz e calor para além dele, né, assim, eu acho que o Steiner é uma e também os palcos, né, esse lugar de subir no palco e encontrar o seu público, né, encontrar o seu lugar no mundo. Mas esse eixo também, só para complementar, esse eixo serviçal dele é muito Virgem Peixes. É incrível. São os signos mais serviçais que tem no zodíaco, é Virgem Peixes. Claro que é uniu com essa generosidade da imagem pública que ele quer projetar, né? Que é Leão. Mas é esse eixo. Peixes é muito dadivoso, ainda mais quando tem Virgem junto. E aí é um dadivoso não só em nível de sentimento, mas em nível prático, né? Os dois servem. O Peixes serve em nível emocional, de apoio emocional. E o outro serve na prática. Virgem. E além do carisma dele, porque assim, ó, é incrível. Todos os mapas que eu fiz e amigos próximos, eu observo que uma Vênus em Aquário e uma Lua em Aquário, mas muita Vênus em Aquário, tem um carisma no social que é incrível, incrível. Na realidade, todas as Vênus em signos de ar são bem carismáticas. Por quê? Porque a Vênus tem a ver como a gente interage em âmbito social. E o ar, as palavras-chave do elemento ar é comunicação e socialização.
E como está também em aquário, é essa comunicação e socialização com o coletivo. Eu vejo essas pessoas com Vênus em aquário que têm coletivos, muitos amigos, muitas teorias. Eu me relaciono com os meus amigos, com os outros, a partir da minha teoria de sociedade, dos meus ideais. E ele é muito impessoal, e realmente ele diz, né, que tem vários pontos de vista. O aquário traz essa coisa mais da impessoalidade, da liberdade, do diferente. Uma vez eu fiz um mapa de uma amiga minha, que ela disse que se dava tanto com engravatado quanto com cheio de piercing tatuado. Tinha Vênus em aquário, o enterro dela tinha 300 pessoas, sabe? Então, as Vênus em aquário são muito sociáveis, muito carismáticas, por essa questão do coletivo, e é como tu te comporta no social. E como se E aí, claro, Júpiter fazendo oposição a essa Vênus em aquário, né? O Júpiter em Leão com a Vênus em aquário ali embaixo, né? Pois então, o Júpiter sempre, quando ele está em aspecto desafiador, é que ele é exagerado e está em excesso. Né? Poderíamos pensar, né, aí são hipóteses, que também a Vênus tem a ver com parcerias. Assim como a gente lê parceria casa 7, a gente poderia ler Vênus. Então, o exagero, o excesso de parcerias, a gente não sabe, né? Mas talvez tenham coisas que não tenham dado certo também. No Steiner, com relação a essa amplidão de parcerias, de escolhas também. Né? Então, talvez ele possa ter demorado também, né? A vida dele tenha esse excesso de pessoas, esse excesso de gente, esse excesso de parcerias, que até concretizar e afinar pode ser que venha a limitar e dificultar essa questão dele com relação à imagem pública e profissional dele. Poderia se pensar uma hipótese nesse sentido. Eu não conheço assim, a vida secreta íntima do Steiner, mas seria um aspecto de tensão. Ele casou, não sei se tem a ver com isso, né? Já vou te dar a palavra, Ana. Mas ele casou primeiro ali, né, com uma mulher, depois ele conhece a Marie Steiner, e casa de novo, né? Depois que a primeira mulher morre, mas essas mulheres ajudaram muito o Steiner, né? A se sustentar, a conseguir lidar com o dia a dia, sabe? Mas teve dois casamentos aí, né? E muitas parcerias que não deram certo, né? Muita gente que torcia contra, assim, né? Mesmo na sociedade antroposófica e na sociedade teosófica, né? Na sociedade antroposófica dizem as más línguas que depois de um tempo queriam expulsar o próprio Steiner da sociedade antroposófica, por isso que ele também pegou a rédea no final, assim, refundou e falou, não, agora vou assumir isso aqui, eu vou ser presidente, inclusive, que ele não tinha assumido a presidência, né? Então, interessante, né? Pode ser também, né, digamos, esse aspecto tenso, porque a Vênus tem a ver com as coisas que a gente gosta. O que eu gosto? O que me dá prazer? Bom, ele gosta eu pensei das ideias, da troca, do coletivo, né, dessa amplidão, dessa impessoalidade. Mas o Júpiter em Leão, ele quer meio para si as coisas. Ele quer a questão autoral. Então, isso pode ter um pouco dessa dificuldade em termos de relações, sabe? Enquanto que as parcerias, as relações queriam ser mais coletivas, de trocas de ideias, mais impessoais, de aceitação diferente, esse Júpiter em Leão, não, mas peraí, tem que ter uma identidade, e essa identidade ela tem que ter a minha marca. Talvez isso seja bem um drama, da vida dele, eu acho, que ele resolve mais lá no final das contas, mas eu acho que isso é bem característico de tensões que ele viveu. Fala, Ana tá ali. Não, é para não perder o fio da meada, porque essa coisa que você falou desse aspecto tenso, eu pensei assim, né, da gente estar fazendo suposições aqui, né, a partir da interpretação do mapa. Que isso que você falou do final da vida dele, ele tá exaurido, mas continuar fazendo o que ele tinha para fazer, talvez
isso, né, esse desafio dele, pode ter exaurido ele ao ponto de que, enfim, ele exauriu o corpo físico dele, né, em que ele morreu com 67, né, não sei, eu acho que... Não, ele morreu quase, passou um pouquinho fez 64. Então, que assim, hoje em dia, naquela época, hoje em dia é pouco, né? A gente pensa, as pessoas entendem, tipo, o quanto ele exauriu do corpo físico dele por essa entrega, né? Por essa vocação, né? O quanto ele usou as forças físicas, porque acho que todos que já subiram na sala de aula, e quando você, na presença de muitas pessoas que estão te olhando, que você está ali com uma responsabilidade de falar coisas tão importantes, como ele dizia, o quanto isso prejudicava o corpo físico dele, né? Então, não sei se esse aspecto ele pode falar sobre esse desafio dele de ter que aprender a colocar o limite, ter que aprender, né? De um limite, qual é o limite para doação e para a missão, assim, né? Não sei. Isso aí, Karina, também pode Posição. ter outra questão no mapa que compreende isso. Assim, esse Marte-Plutão de casa 6, na verdade, parece que está indo para 7, mas eu vi outros mapas anteriores e eles consideram como ainda de 6. Agora, eu não sei direitinho os graus, esse parece que está muito perto. Eu não sei, digamos que seja 6. As pessoas que têm Marte e Plutão vão até as últimas consequências no fazer. Quando é trígono, vai de uma maneira mais, digamos, light. Conjunção pode ser que vá bem, mas também que se exaure. As pessoas que têm Marte e Plutão, muitas pessoas que eu conheço, claro que eu não sei a questão da saúde do Steiner, mas assim, elas se desgastam muito fisicamente, podendo ter até alguma coisa crônica, e se desgastam bastante emocionalmente, porque tem que fazer, e eu tenho que fazer de qualquer jeito. Isso acontece às vezes em trânsito. Esses dias eu fiz um mapa de uma menina e ela me disse assim, eu digo, tu tá tendo um trânsito de Plutão no teu Marte, aproveita que tu é workaholic, bota tudo que tu quer na cabeça, depois esse trânsito vai passar. E ela disse que ela queria porque queria fazer um exemplo, né, prático, só para vocês verem. Queria porque queria fazer um ponto macramê que ela não sabia. Ela ficou a noite inteira, toda madrugada, pesquisando e tentando fazer aquele ponto macramê. Então, isso é Marte e Plutão. Eu acho que é bem, bem importante esse ponto ali, bem importante, né? Porque dizem, né, também que ele adoeceu muito no último ano de vida dele. Tem gente que fala que ele foi envenenado. E aí a Ita Wegman, que é a fundadora junto com ele da medicina antroposófica, cuida dele. Ele ainda dá palestras. Ele fica muito mal, depois ele fica de cama, não consegue mais, e ele fica escrevendo a autobiografia e as máximas antroposóficas, as máximas de Michael, que é uma parte bem esotérica. Ele trabalha até ele morrer. Ele não podia mais levantar, ele trabalhava deitado, né, no ateliê dele, assim, mas ele vai até onde ele consegue, assim, né, e ele ele já tem ideais fortíssimos desde que ele é muito pequeno, né, e ele leva isso a vida inteira até concretizar, assim, né? Ele vai, ele não para. Faz uma coisa, faz outra, vai na outra fase, vai, e nos últimos setênios ele vai, assim, a minha sensação é que ele vai indo assim, né? Numa montanha, vai ficando íngreme. Nos últimos setênios, a montanha fica assim, ó. E ele vai lá, assim, o incêndio do Goetheano é em 1923, ele vai falecer em 1925. Incendeiam o Goetheano primeiro, ele refunda a sociedade, refaz pedra fundamental, redesenha o segundo Goetheano e começa a ver a construção acontecer. É muita força. É muita força de propósito e é muita força de... Eu lembro que quando eu fui visitar o Goetheano em 2017, a gente fez várias visitas ali, né? E daí uma das visitas era nos arquivos, né? Na editora dos arquivos do Steiner, da obra. E daí, além dos livros e das transcrições e das lousas dele, tinha os cadernos. Ele vivia com caderno de anotação, assim. Ele não vivia sem os caderninhos dele.
anotava, tinha insight, estava lá. E daí, num caderno dele que a gente pôde ver. Imagina que lindo isso, gente. A gente viu os cadernos dele. Daí lá não estava escrito assim, lembrar de tomar sopa. Ele diziam que ele dormia pouquíssimo, né? Assim, que ele tinha tanto compromisso com aquilo que ele veio encarnar na Terra, e aí eu acho que esse Marte, Plutão, né, vem realmente o compromisso dele com esse mapa, né, de fazer um mapa que o ajudasse a fazer a missão dele na Terra. O compromisso era tão grande que ele dormia pouco, às vezes ele não comia. Ele só ia, assim, né? E uma quase uma obstinação mesmo, né? Essa certeza, né? E isso pode demorar o tempo que demorar, né? Ficar 20 anos sistematizando a obra do Goethe, né? Escrever os livros, escrever tudo, ficar um tempão na sociedade teosófica, até fundar, é uma obra muito grande, né? Para uma pessoa só. E isso também tem muito a ver com um ascendente escorpião e nódo em Capricórnio, meio de céu em leão, porque o obstinado também, o escorpião, ele tem essa obstinação e determinação, é 880, né? Quando eu realmente quero, quando eu realmente estou envolvida, eu me entrego de corpo e alma. Né? E Capricórnio... Ele entregou de corpo, alma e espírito. E o Mercúrio? Pois é, não falamos do Mercúrio, mas foi uma coisa muito interessante, né? Porque a gente falou de uma personalidade bem mental, mas para vocês verem que quando a gente interpreta um mapa, não é só o Mercúrio, é todo o resto, né? Mas o Mercúrio dele é em peixes, e ele conjunto tem o Netuno, né? Ele tem os dois conjuntos, né? Também aqui. As pessoas que eu percebo, assim, Mercúrio em peixes, ela tem uma vastidão de aprendizagem muito, muito grande, assim. E muitas vezes, claro que eu acho que depois ele desenvolve isso, né? Mas que ele tem um virgem ali, né? Mas as pessoas, elas têm memórias que elas nem sabem de onde que são, elas só sabem que sabem. É como se acessasse, eu digo que uma pessoa com Mercúrio em peixes, ela acessa aqui, ó, vem daqui o pensamento. Vem daqui, vem de longe, vem não sei de onde, e às vezes ela nem sabe como chegou, ainda mais pelo fato de estar em Netuno. Tem um Netuno ali. Conjunto, então, essa né? Porque o Mercúrio está 25, o Netuno está 28. Os dois estão ali, né? Que nem Marte e Plutão ali tá unido, né? Então é esse acesso acástico que ele tinha, né? Toda essa questão espiritual, além dele ser peixes de casa 4, vem muito desse Netuno peixes aí, né? Que aí, claro, pode ou trazer uma confusão, por não saber lidar talvez com a mediunidade, né? Só que ele tem essa coisa lógica porque ele tem esse eixo virgem, que deve ter sido o que trouxe a coisa mais concreta. Senão ele seria muito... Tem aquele, como é que é, o homem que calculava, sabe aquele filme? Sim. Eu acho que meio explicaria se a gente fosse focar nisso aqui. Que o cara, ele era brilhante em matemática, ele conta a história, era um indiano que era brilhante em matemática, só que ele não sabia como ele chegava ao resultado, mas ele sabia. Ele simplesmente sabia. Né? Então, digamos assim, eu só estou tentando fazer esse recorte e trazer um exemplo que poderia ser esse Mercúrio-Netuno. Essa qualidade que tem. Né? Claro que aí o Steiner tem um pensamento lógico muito por esse aspecto virginiano. Mas ele era, né, assim, um iniciado, ele tinha mediunidade, ele tinha clarividência, ele tinha acesso ao mundo suprassensível, ele tinha, né, assim, é muito lindo, né, porque ele acessava mesmo, né, e tudo que ele traz, e que ele chama de resultado das pesquisas que ele fazia no mundo espiritual. Só que ele não fica nisso, né, e é isso que é bonito, né, como o mapa aponta, né, se a gente pensa nas setas do destino, né, como o mapa aponta para o lugar, o que ele vai fazer com todas essas qualidades que ele tem, né? E para onde que ele vai, para onde ele vai
colocar tudo isso, né? Alavancar tudo isso. E ele precisa ir para a Terra, né? Ele usa para a Terra no sentido desse método, dessa sistematização, né? Dessa escrita, desse fundamentação prática das ciências, né? De fundação da sociedade, de deixar o livro, por exemplo, Conhecimento dos Mundos Superiores, né? E as leis biográficas e o conhecimento ali, né? Então, ele treina pessoas, ele fundamenta, ele estrutura, ele pensa, ele fala, ele escreve. Ele diz que ele sofria muito, muito para transformar em palavra aquilo que ele acessava no mundo espiritual, né? E que ele sabia que ele precisava transformar. E aí ele falava que ele precisava da língua alemã, inclusive por conta da estrutura lógica da língua alemã, para ele conseguir colocar em palavras, que é uma maneira de materializar aquilo que ele acessava, porque ele acessava, né? Ele tem relatos de mediunidade desde pequenininho, né? Mas ele vivia tudo aquilo muito fechado, ele não tinha com quem compartilhar aquilo. Ele só conseguiu compartilhar mesmo quando ele encontrou a Sociedade Teosófica. Ele não tinha conseguido antes, né? E um mentor que ele encontra ali no primeiro nó lunar dele. Aí ele começa a achar uma pessoa com quem ele consegue conversar sobre isso, né? Mas você vê como ele estava ali mesmo, né? Encalacrado, né? E nessa vastidão sábia interna, e aí ele vai encontrando o seu lugar no mundo e também materializando tudo isso, né? Mas é lindo esse Mercúrio, olha que importante, né? O Mercúrio conjunto a Netuno, na 5, né? Em Peixes, na casa do Sol, né? Na casa de Leão, né? Na casa da criatividade, de quem ele é, de acesso ao que nasce dele mesmo, né? Dessa potência, e o Plutão-Marte na 6 em Touro, né? De fazer e colocar estruturado no dia a dia. Uma das coisas que eu acho que é bem importante falar desse Netuno, Mercúrio de casa 5, porque a casa 5 tem a ver com a casa da geratividade, a casa da criatividade, dos filhos, dos hobbies, dos romances, mas para além disso, tem a ver com a nossa expressão, como eu me expresso. Uhum. Não é só o sol, não é só o meio do céu, mas é a tua capacidade de expressão. Uhum. E essa capacidade de expressão e de criação de uma maneira autoral, porque um Mercúrio de casa 5 tem a ver com a fala, Uhum. só que é uma fala de quem? De Peixes. É uma fala de espiritual. Sou eu que estou falando, sim, porque um Mercúrio de casa 5, eu preciso falar, eu preciso comunicar, mas de algo que não necessariamente é só meu, que vem de todo esse campo de espiritualidade. Então, isso também é bem forte na personalidade dele, que eu acho que complementa com o que tu está falando, Karina. E também esse Netuno de casa 5, Peixe de casa 5, ele é muito artístico. Uhum. E realmente a arte, ele comunica através da arte, toda a metodologia dele, tem a arte envolvida, a arte como comunicação, a arte como ensino, Uhum. Uhum. né? E uma arte inspirada, porque Leão e Peixe são signos extremamente artísticos. Tem vários outros artísticos, né? Por exemplo, Virgem, Touro é muito um artístico manual, mas a inspiração do Peixes, ela não vem só pela questão lógica. Eu me inspiro, eu crio, mas eu crio num mundo de imaginação interno que eu consiga falar a linguagem de todo um coletivo, como se eu conseguisse falar com o inconsciente coletivo. Uhum. Essa é a arte criativa de Peixes. De arte criativa de Leão tem a ver com uma coisa mais pessoal, mais minha, né? E aí, se a gente for observar, claro que ele não tem Leão de casa 5, né? Ele tem Peixe. Se a gente for observar as artes que, digamos, o Steiner fundamenta, são muito piscianas, a aquarela, né? O desenho, a euritmia, ela tem muito essa energia pisciana. Uhum. Uhum. Né? A própria, digamos, a pedagogia Waldorf,
Tem essa coisa meio bom, aí entra também um eixo virgem, né? Peixes, entra esse touro, uma coisa meio bucólica, meio natural, meio simples, né? Uma Orgânico, arte né? da simplicidade, manual, inspirada, sensível. Uhum. O Cris, e essa lua em Virgem na 10? Bom, a Lua tem a ver com... Esses dias eu estava lendo nesse livro, assim, que tanto Saturno quanto Lua são planetas que têm muito a ver com a questão de como é que os outros me veem. São planetas que lhe dão segurança ou insegurança. E Saturno em Virgem tem um pouco essa questão do medo de errar, de querer fazer certinho, né? E a Lua em Virgem também tem essa coisa bastante autocrítica. Uhum. Então, são dois processos ali, né? De autocrítica. A Lua em Virgem gosta de ordenar, né? Ela se sente bem com a ordem, se sente bem com o ritmo. A Lua em Virgem, ela acolhe os outros a partir do ensinar a pescar, né? Ela consegue colocar as emoções em palavras. E a Lua de casa 10 tem muito a ver com essa questão do público. Muitas vezes são pessoas que mexem bastante com a sensibilidade das massas. Uhum. 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 Então, Saturno traz um pouco da dureza, né? E às vezes ele parece um pouco na linguagem, na escrita, essa coisa um pouco austera até, parece. Assim, não digo austera, mas mais formal, assim, né? Uhum. Eu acho que tem muito a ver com esse Saturno de Virgem aí, mas essa Lua é onde ele se sente emocionalmente bem e confortável. Então, as Que é pessoas na que 10, têm né? Assim, também, que é esse lugar do trabalho, da do carreira, trabalho, da carreira, de estar ali fazendo o que precisava fazer, né? Dando as palestras também tem essa coisa de uma popularidade, né? Essa lua de 10. popularidade. E esse Saturnão de 10 também tem a ver com esse lugar de autoridade, né? De você assumir um lugar de autoridade. Assim, é como se ele te pedisse esse compromisso, né? De, olha, você precisa assumir esse lugar né? Um lugar forte de autoridade, de poder dentro daquilo que você se propôs a fazer, né? E ele é um ilustre desconhecido que se torna conhecido mundialmente, né? Se torna uma grande autoridade, né? O Steiner, ele nasce como um ilustre desconhecido, né? Numa família bem simples e ele passa desconhecido muito tempo da vida dele. Muito tempo da vida dele, né? E depois ele se torna... Tanto que a gente está aqui 100 anos depois falando dele, né? Ele assume esse lugar, né? E eu acho muito simbólico ele assumir refundar a sociedade, assumir esse karma, sabe? Lá no final, assim, então... E isso é muito importante, até vocês prestarem atenção no mapa de vocês. A casa onde tem Saturno e a casa onde tem a Lua é onde vai te deixar inseguro ou seguro. Então, assim, ó, ela tem que estar muito bem complementada na tua vida. Se não tá, não tem base, tanto estrutural, de segurança interna, quanto não tem base emocional. Ela precisa estar contemplada. A base emocional é onde a gente sente casa, onde eu me sinto bem, é nessa esfera da vocação profissional, da imagem pública, no caso do Steiner. Mas no mapa de vocês podem ver aonde eu me sinto bem, aonde que eu tenho que buscar a minha base emocional para que todo o mapa possa funcionar direitinho. Tem que ser contemplado, né? Muito, muito. Porque às vezes, né, ainda mais nesse mundo, digamos, mais yang, mais masculino, que nós estamos cada vez mais indo, se fala pouco da Lua, mas a Lua, olha, se o teu emocional não está estável, o resto todo desmorona, é a nossa base principal.
Uhum. A nossa base principal, a criança de 1º de setembro, é a Lua. Uhum. Uhum. O Cris, e você vê algum aspecto, assim, que você estava falando, né, da genialidade, o Steiner com certeza é um dos gênios, né, da humanidade, assim, uma pessoa muito grande, que deixou um legado muito grande, né? Você vê algo específico aqui nessa tensão importante que ele tem no mapa dele aqui? Eu acho que essa tensão dele talvez seja muito relacionada ao próprio nome do principal livro dele, que seja Filosofia da Liberdade. Porque ele quer fundamentar um eu, quer fundamentar essa personalidade, que é esse ser que existe dentro de cada um, né? Mas, ao mesmo tempo, em liberdade, fazer as coisas em liberdade. Então, é uma autoridade, mas é uma autoridade em liberdade. Como assim? Né? Como assim? E até então, quando a gente pensa em autoridade, é aquele que manda e aquele que obedece. Uhum. E eu acho que essa tensão Sol, Saturno, Urano, acho que até quando tu estava procurando ali a questão da biografia dele, eu comentei um pouco, ele é um Urano de casa 8, então é um Urano desse oculto, do esotérico, de trazer ideias inovadoras dentro desse oculto e dentro desse esotérico, e aí entra esse Saturno de uma maneira metódica. Então, É esse certamente eixo, assim, isso né? foi Do Saturno na 10 em Virgem, do Sol em Peixes na 4, fazendo essa oposição clara e essa quadratura com Urano em Gêmeos na cúspide ali da 8, né? Com Urano-Sol e Urano-Saturno, né? É algo que ele precisa resolver, essa tensão, né? E é por isso que eu digo, a tensão às vezes pode nos boicotar e provavelmente é algo que incomoda a gente, os aspectos tensos, mas é algo que, como te incomoda, tu tá ali, né? Tu tá ali moldando, e vira e mexe, vem, porque vai dizer que não é, quando tá tudo resolvido na vida, a gente não precisa mexer muito, aí acontece algum problema, tu, opa, não, mas peraí, vamos ter que dar um jeito nisso. E os aspectos tensos são isso. E é interessante observar, né? Olha, em relação ao Sol, o quanto que isso se transforma nele mesmo, né? Nele. Essa personalidade, né? Compassiva, toda espiritual, esse Saturno, método, né? Uma autoridade ali, ele tem autoridade forte por esse Júpiter em Leão no meio do céu, por esse Saturno de casa 10, mas ao mesmo tempo é uma autoridade que quer liberdade, que não aceita, né, essa autoridade que venha de cima, e quanto que ele não deve, bom, até o próprio cumprimento com a sociedade teosófica, acho que mostra um pouco essa questão. Né? E, de alguma maneira, ele precisa equacionar, né, essas variáveis no mapa dele, né? Ele precisa contemplar todas, equacionar isso, né? Como é que ele dá conta desse Sol pisciano ali, né, desse mundo interno, como que ele vai levar isso para o mundo, né, de uma forma rígida, com autoridade, com método, com rigor, na prática, né, no mundo, e com os dois ali, né, conversando com essa originalidade, né, que vem do mundo oculto, né, que vem desse lugar das profundezas, né, de casa 8, assim, né, esse conhecimento, porque é em Gêmeos, né, que ele acessa e que ele traz e que é novo, né, ele Inovação. refunda, né, uma série a antroposofia tem essa vocação, né, de renovar muitos mistérios antigos, né? De trazer uma renovação em muitas áreas, inclusive em áreas esotéricas profundíssimas, né? Que vem dessa tradição oriental. Então, ele traz o novo, ele traz também, isso está falando, né? De autoridade e individualidade, esse conceito, né? Do individualismo ético que ele apresenta na filosofia da liberdade, né? Que é como eu sou eu, e também aquele leão ali em cima, né? Como é que eu sou eu, mas eu sirvo a humanidade e sirvo a ética, né? Mas eu sirvo também a mim mesmo, não no sentido egoísta, no sentido altruísta, egoisticamente altruísta, ou altruisticamente egoísta, né?
E esse eixo é como se ele tivesse manifestado aqui, né? Porque ele tinha esse dilema individual também, né? Porque quando ele é chamado, ele encontra até que enfim esse público e os pares dele, né? Na sociedade teosófica, para então ele poder falar e também receber esses conteúdos do mundo suprassensível. Mas aí ele chega uma hora que fala, não, isso aqui não me contempla e eu não vou consentir, eu não consinto isso. Então eu vou romper. Porque tem algo que eu sinto e que eu sei que é novo, que não tem a ver com isso e eu preciso caminhar. É muito forte, né? E aí mas ele vai fazer isso no fim da vida dele e ele faz um manuscrito, deixa um manual, né, sobre individualismo ético e liberdade ali quando ele tem 33 anos ainda, né? Essa originalidade, o Urano, eu tinha falado para os antes, o Urano é originalidade, tu quer fazer diferente, tu não quer fazer igual, né? E aí essa tensão, na verdade, o Urano ele tensiona tanto com o Sol quanto com relação ao Saturno ali. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ter esse papel social saturnino, né, de autoridade, mas tem que ser diferente. Ele instaura um novo, na verdade, Steiner, né, em tudo que é área. E tudo que é área de trabalho, Saturno em Virgem. A partir de um conhecimento, Urano em Gêmeos. Eu vejo muito assim, quando estudando Steiner e vocês falando, está sendo maravilhoso. Eu vejo que eu sinto que a grande missão do Steiner, ele sempre foi unir céu e terra. Ele tinha esse foco, assim, ele queria trazer o que ele recebeu de nascença, que é essa capacidade de estar ver o mundo suprassensível, que isso ele veio de nascença, e ele queria unir isso a estar na Terra, né? Então eu vejo essa missão do Steiner fazer essa união dessas duas coisas. Por quê? Porque eu acho que quando ele vem com esse poder de ver o suprassensível, ele vem com essa capacidade de enxergar a liberdade existente no mundo espiritual. Né? Essa coisa que, não sei, a suposição que eu tô fazendo, que o mundo espiritual, você tem intrinsecamente a liberdade. E na Terra, eu acho que ele vem trazer essa característica da Terra, que é a responsabilidade de estar na Terra. Então, quando você está na Terra, quando você está encarnado, automaticamente você está com uma responsabilidade nas suas mãos. E, por outro lado, quando você está no mundo espiritual e quando você toca o mundo espiritual, você está com a ferramenta da liberdade na sua mão. Então, o Steiner, eu acho que ele queria juntar essas duas ferramentas para que a gente atuasse em direção ao desenvolvimento da humanidade, né? Que é caminhar em direção a essa época cultural, que é o que ele falava muito, né? Que é essa época cultural da união entre a liberdade e o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele quer estar na Terra com a gente. Ele quer estar aqui, né? É interessante, né, Ana? É bem forte isso. Eu só vou te fazer um parênteses, porque eu acho que é isso, né? O individualismo ético é responsabilidade, é atuar a liberdade com responsabilidade, mas ele dizia que no mundo espiritual não há liberdade. Onde há liberdade é na Terra. E isso é muito importante, né? E aí ele fala como é que podemos nos tornar a hierarquia da humanidade que vai levar para o mundo espiritual, doar para o mundo espiritual, enquanto hierarquia, liberdade e amor. Então, a gente vem, o projeto da humanidade, da hierarquia da humanidade é desenvolver liberdade. Ela tem liberdade, a gente só tem liberdade na Terra. Só que se a gente não souber lidar com a liberdade com responsabilidade, a gente faz um uso muito complicado desse dom, né? Sim. E a gente só consegue ter liberdade com responsabilidade instaurando o amor. Então ele fala, e é isso, né? Ele fala, eu entendo, acho que você quer dizer quando o mundo espiritual é livre no sentido de muito amplo, mas ele ali não existe livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio e a liberdade existe no âmbito da Terra, né? Então ele tem que fazer. Como é que esse ser que é espiritual está na Terra e precisa agir em liberdade, porque tem karma e livre-arbítrio? Como que ele faz esse caminho, né?
Então, é esse lugar, assim, só fazendo o adendo de que, porque somos humanos, temos liberdade, e essa liberdade está no âmbito da Terra, enquanto a gente caminha na Terra. Eu acho que é isso. Acho que talvez eu não consegui expressar, mas eu queria expressar que ele tinha essa visão do mundo espiritual, que é essa expansão do além da matéria, né? Sim, sim. Essa Que é liberdade essa, como expansão, assim, né? essa liberdade no sentido de expansão. E é exatamente isso, assim, que eu vejo que é esse caminho que a gente tem que fazer hoje em dia, é caminhar em direção a essa autoconsciência. Isso que a gente está fazendo aqui, né? É um exercício extremo de autoconsciência, né? De a gente trabalhar a nossa autoconsciência e tentar entender como que se desenvolveu a autoconsciência dele, né? Como exemplo de desenvolvimento de autoconsciência, porque, na verdade, ele é um exemplo de desenvolvimento de autoconsciência. Então, fiquei pensando isso, assim, quando você falou também essa coisa que você falou da liberdade, como que é ética, né? Individualismo ético, Isso, É bonito, né, Ana, que você vê o aquário, aqui, né, essa tensão que a gente já falou, né, entre Vênus em aquário e Júpiter em leão, ou o meio do céu em leão e o fundo do céu em aquário, né? Aquário, pode pensar, né, que é o individualismo ético, né? Porque essa ética altruísta, ela é do âmbito aquariano, né? E eu acho que ele e o leão é o individualismo, né? Isso, Mas sim. os dois ligados É o eu, né? nesse eixo, né? Ele é esse eixo da liberdade, né? De como eu faço em consciência e liberdade aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e aquilo que eu acho que eu não tenho que fazer. Sou eu quem decide, né? O apoio está dentro de mim, mas para isso a gente tem que se autodesenvolver e se autoeducar, que é o que ele também fala a vida inteira dele, né? Não vem pronto, né? É esse eixo eu-nós. Eu acho que ele veio muito para trazer a gente esse trabalho nosso de movimento entre esse eixo eu-nós. Não é fixo, né? É um movimento. E ele sempre fala disso, né? Do dentro e do fora, né? Do social e do individual. Ele está sempre nessa dinâmica, né? Sempre apontando para essa dinâmica, né? Da comunidade e do desenvolvimento do eu, né? E do eu terreno e do eu superior, né? Do homem comum e do homem superior em nós, né? Ele está sempre apontando, né? Sim. É muito lindo isso, né, gente? Eu tô achando, porque também é um movimento de encarnar o Steiner, né? Assim, que ele não ele ele viveu, né? Ele encarnou, ele tem muitos desafios, como a gente viu aqui, né? E ele passa uma vida, né, para dar a luz a isso que ele vem encarnar, né? Assim, lidando com esse. Você vê que é lindo isso também, né? Dessa casa 4 em Aquário, né? A Cris chamou, né, de impessoalidade, ele passa de um ilustre desconhecido para ser uma personalidade conhecida mundialmente, né? Então, esse eixo de casa 4, casa 10, o que é esse meio do céu, né? Como chamado desse fio vermelho também, né? Desse fio de sentido. Então, ele vai de um lugar ao outro, né? E dessa casa 9 para 3, que é o eixo dos nós lunares, né? Como que ele desce, entre aspas, do Olimpo, né? Ou verte isso tudo, essa sabedoria enorme de casa 9 e transmite através da casa 3, né? Realmente ele faz isso, né? Ele verte essa sabedoria toda através da 3. Como que ele contempla o Saturno de 10 em Virgem, né? Quanto que ele batalha para o método, né, para a sistematização, para falar, eu preciso juntar, religar ciência e espiritualidade. Eu preciso dar aplicações práticas para aquilo que pode estar encarnado espiritualmente no mundo, né? Eu não vou ficar retirado do mundo só lá num ashram ou numa comunidade espiritual meditando o dia inteiro. Ele faz esse caminho de peixes virgem, né? De câncer capricórnio. Eu preciso instaurar esse método, instaurar um caminho prático, deixar o caminho, ajudar as pessoas, né? E sair de tudo que está dentro de mim e dar um jeito de divulgar e ajudar as pessoas a colocar isso em prática, né? E ele faz. Eu acho que a gente não falou de uma coisa muito importante ali, Karina, que é esse Saturno junto com Marte e Plutão, né?
em aspecto de talento. Uhum. As linhas azuis no mapa, elas significam facilidades, Uhum. né? Talentos. Então, ele tem um Marte-Plutão, que é essa pessoa super cheia de vontade, ainda mais em touro, né? Uhum. Na casa do método, da praticidade, do mental analítico, junto como um talento ali naquele Saturno, colocando isso no mundo, No mundo, né? na nossa relação com o mundo. No mundo, né? Assim, ele vai para o mundo, né? Quando a gente fala, né? Ah, vamos olhar a 10, a casa, né, da missão, do legado, tudo, né? Ali, ó, ele tem Lua, Saturno, né? E quase Júpiter na 10, né? Assim, pedindo para ele colocar e levar isso para o mundo, né? Ser uma figura pública, assumir esse lugar de autoridade, né? E usar essa força de vontade para concretizar. E só mais uma coisa que eu acho é interessante da biografia dele, antes da palavra para a Cris, né? Esse Júpiter em Leão, assim, ele também teve grandes professores, né? Ele lidou com grandes personalidades, ele teve grandes mestres. Um deles é o Goethe, né? Que ele encontrou não vivo, mas ele encontrou toda a obra do Goethe, né? Assim, e grandes professores que ajudaram, abriram muitas portas para o Steiner, né? Eu acho que essa semana, ou semana que vem, vai ter uma palestra da Escola de Minas, que eles vão falar só sobre os encontros kármicos da biografia do Steiner. Eu acho que vale a pena, sabe? Porque ele teve grandes mestres, né? Todos os mestres da Sociedade Teosófica, né? Anne Besant, ele interagiu com muitos, e ali na faculdade ele foi aluno do Brentano, né? Ele teve grandes, além dele ser um grande mestre, ele teve grandes mestres, né? Jupiterianos, leoninos, assim, importantíssimos, né? Que ajudaram muito o Steiner a chegar onde ele chegou. Nos manda depois, Karina, ali no Eu vou te mandar. grupo. Dá para vocês. Diga, Cris. Vocês estão ouvindo, Cris? Não, Cris, não dá para ouvir. Mas acho que o áudio dela está aberto, né? A Paula, pode Tchau, falar. Paula. Tchau, Paula. Beijo, Tchau, querida. Paula, beijo. Eu daqui a pouquinho tenho que sair também, pegar minha guriazinha na escola. A gente Vamos já lá, tá mas no eu só finalzinho. Ainda não. Quer que eu escrever no site ali, Cris? A gente escuta as teclas. A gente escuta as teclas, escuta a voz dela. Não, está, tem alguma coisa ali, né? Vamos ver. É sobre as cores das linhas. Ah, Tá. Quando a gente fala das linhas. Então, na astrologia, as linhas são os aspectos. É como que revelam facilidades ou os desafios. As linhas azuis são facilidades. As linhas vermelhas são desafios. As linhas verdes, que ali tem quincunce, tem outros aspectos. Deixa eu ver se ele acaba relacionando o sextil também, não me lembro. Acho que não. Mas as linhas verdes eu não considero muito, porque os astrólogos eles consideram principalmente a quadratura, a oposição, que é representado pela linha vermelha, e os trígonos ou sextismos, muito mais trígono, que é representado pelas linhas azuis. O que significa essas linhas? É como um planeta, uma casa e um signo conversam com o outro. Então, tem coisas que são contraditórias. Por exemplo, um exemplo bem prático que tem a ver com o mapa, a questão do mapa. Quando eu estou muito dentro do meu lar, do mundo interno, da casa, ou com a minha família, que são assuntos de casa 4, eu não consigo ter essa projeção social em termos de papel social, que são os assuntos de casa 10. São eixos, né, que se contradizem. Então, ali, por exemplo, significa uma oposição.
Ou os signos que são contraditórios também. Então, o peixes, ele é tão vasto, ele é mais imaginativo, ele é mais inspirativo, e lá vem o virgem, não, mas peraí, cai na realidade, vamos ir para a prática. Não adianta tu ficar só viajando aí. Entendeu? Então, são coisas que se contradizem dentro da nossa personalidade e são representadas por essas linhas vermelhas e desafios que a gente tem que promover ajuste para essas nossas conversas internas conseguirem dialogar de uma maneira mais fácil. E a gente, como um astrólogo, ele lê a partir do que significa cada signo e a partir do que significa cada casa. Então, as nossas contradições ou as nossas bênçãos internas que nos potencializam, nos desafiam, mas que podem vir a trazer algum resultado. Muitos astrólogos também dizem o seguinte, às vezes as linhas azuis, que são as nossas facilidades, é um campo tão fácil que a gente nem presta tanta atenção, por aquilo ser tão natural nosso, e aquilo não acaba se tornando um talento. E os aspectos desafiadores, aquilo que eu já falei, por ser algo que incomoda, ele acaba, se a gente tem um esforço, um trabalho interno, aquilo ele envolve tanta energia que aquilo se transforma numa potência. E aí isso depende de cada um, aí depende do eu interno de cada um, por isso que é importante a gente conhecer o mapa. Eu acho que quando a gente consegue aprofundar, consegue ficar claro, assim, realmente, aqui tem um desafio, entendi, é por aqui que está esse meu desafio, eu preciso realmente trabalhar nisso. E o mapa, ele mostra isso claramente. Legal. E agora, tá ouvindo? Sim. Ah, que bom. Resolvi. Então, eu fiquei curiosa, porque eu vi o meu mapa, quando a Karina você me entregou, e eu achei que estava faltando uma linha aqui, porque uma outra vez que eu fiz, falava de uma quadratura, e aqui não tem. E eu estou vendo que eu achei que estava faltando alguma coisa, mas eu fui lá no site e não tem, não. Não aparece o quadrado aqui. Eu estou vendo que o do Steiner é tudo triângulo, quase, né? Ou não? É que tem gente, depende da forma, né, que faz. Tem gente que tem triângulo, tem gente que tem uma grande cruz, tem gente que tem quadrado, e depende do programa que você gera o mapa. Que às vezes tem um jeito de expressar diferente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só... Eu acho que a gente podia fechar só para parar a gravação. Né? Então, agradecer muito, primeiro, a Cris por elucidar todos esses pontos, né? Trazer luz, literalmente, aceitar esse convite. E obrigada, meninas, né? Esse ensejo do grupo que pôde fazer com que isso acontecesse. E obrigada ao Steiner, né? Por ele ter conseguido autorizar esse mapa a acontecer tão brilhantemente. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, gurias, obrigada. Nossa, eu fiquei